lista das casas. Você já está na lista. Na nossa lista. Esse ano vocês vão participar do mês da evangelização também. Já coloquei vocês lá na agenda em abril. E é com muita satisfação, com muita alegria, né? Venho hoje conversar com vocês antes da minha palestra, das minhas palavras, das reflexões que eu venho trazer de hoje. Vamos fazer uma prece inicial para nos harmonizarmos, para entrarmos em conexão com essa espiritualidade bendita. E desde o início, nas primeiras horas da manhã desse dia abençoado, já preparou esse lugar para nos receber, para que com todo o amor que Deus, que Jesus tem por nós, a gente possa usufruir das bênçãos, do entendimento do que é o reino de Deus, a doutrina espírita, os caminhos que devemos seguir. E agradecemos, Pai, por ainda nessa existência podemos fazer parte desse movimento bendito, abençoado, onde esclarecemos tantas dúvidas, onde através da bênção da reencarnação temos a consciência da eternidade, de que não estamos sozinhos, que o Pai nos ampara incessantemente. Gratidão, Senhor, pela noite de hoje, que os nossos mentores, os espíritos de luz, possam nos auxiliar no entendimento do que vamos conversar hoje aqui. Com a graça de Deus, com as bênçãos de Jesus e de Nossa Senhora. E assim seja. Bom, meus amigos, como a Miri falou, né, meu nome é Vera, eu sou trabalhadora da Casa Seara de Jesus, lá de Santos, há uns 30 anos, acho que é isso, uns 30 anos já, e por conta de todo esse trabalho que a gente adentra a doutrina espírita, começa a trabalhar. O espiritismo é trabalho, porque a doutrina ela só é efetiva, ela só nos serve se a gente atuar. Ela não fica só na palavra, ela não fica só na leitura, isso é importante. Porém, tudo aquilo, né, como a Meire falou, tudo aquilo que a gente escuta, que a gente ouve, que a gente estuda, a gente tem que aplicar. Porque a aplicação do Evangelho é que vai nos fazer o quê? Evoluir, que é essa a nossa grande tarefa aqui. O Pai nos permitiu a bênção da reencarnação para que tenhamos sempre oportunidade de melhorarmos. Porque a nossa responsabilidade, a nossa missão diante da vida é chegarmos a patamares iluminados, né? Sermos como Jesus, né? Espíritos puros, crísticos. Mesmo que isso demore, mas é o caminho a ser seguido. E cada vez mais a gente tem percebido, eu falo por mim, mas eu sei que é uma impressão de muitas, que às vezes a gente não sabe nem porquê, mas se a gente for fazer uma análise mais profunda, eu tenho desde o começo do ano feito algumas palestras, e a minha necessidade maior, principalmente nesse ano de 2024, depois de tantas coisas que a gente já passou, né? A gente viveu a questão de uma pandemia que nos trouxe, né, essa coisa da morte muito perto, né? Nós tivemos uma vulnerabilidade absurda que o que nos salvou em alguns momentos, eu falo por mim, foi a fé em Deus, a fé em Jesus, a fé nessa doutrina maravilhosa. Todos nós, né, durante esses 2 anos, 3, que ainda, né, tivemos toda uma consequência desse momento duro que a humanidade viveu, todos nós, em algum aspecto, vivemos momentos muito difíceis por conta da pandemia. A perda de um ente querido, de um amigo, de alguém conhecido, a própria história de outras pessoas que chegaram até nós. Mas uma coisa que me trouxe, uma tópica que eu quero trazer para 2024, uma necessidade minha enquanto palestrante, até porque, por ser evangelizadora, né? Eu e meu esposo somos evangelizadores de crianças
evangelizador é falar de Jesus, falar do Evangelho de Jesus. Trazer ao conhecimento de todos quem foi esse mestre, quem foi Jesus, o seu exemplo. E a gente estava falando sobre exemplo lá na frente, né, Ney? Exemplo. O Cristo é o nosso grande exemplo. E ele, para ser exemplo, ele foi manso, ele foi amoroso, ele foi cuidadoso, todos nós, porque ele nos conhece. E ele deixou o Evangelho para nós, porque ele sabe que nós somos capazes de seguir o Evangelho dele. Mas para isso a gente tem que ter o quê? Boa vontade. Essa boa vontade, ela é construída. Nós não nascemos com boa vontade de seguir Jesus. Isso é uma coisa que vem durante a nossa formação. Estou falando nesse momento dessa existência. Ninguém nasceu já, tem que seguir Jesus. Não. Com as virtudes elas não nascem, elas são criadas, produzidas através do exemplo de Jesus. As virtudes morais. E eu vejo, por que eu quero falar muito de Jesus esse ano? Porque eu sinto, até por questões pessoais, por exemplos que eu tenho visto de pessoas, de situações, o quanto Jesus tem sido necessário na vida das pessoas. De todos. Quantos problemas, quantos obstáculos, quantos percalços, quanta dor física, dor espiritual, psicológica. Quanto? Nós vivemos num mundo de provas e expiações e vamos passar, porque essas provas vêm até nós, não é porque Deus quer nos castigar, é porque elas nos servem de ferramentas para evoluirmos, porque eu só posso mostrar que eu sou um espírito que respeita, que é caridoso, que é tolerante, quando eu enfrento situações onde eu tenho que aplicar essas virtudes. Só que ninguém vai atrás de evoluir por conta própria. Se está tudo bem na minha vida, eu estou tranquila, por que eu vou me preocupar em ser respeitosa, tolerante, caridosa? Está tudo bem. Como é que eu vou aprender a evoluir? Como é que eu vou dar aquele passo? Eu não vou sozinha atrás. Deus manda a prova. Agora ela vai ter que se mexer. Agora ela vai ter que usar da fé, do entendimento. Não é que fala? Ou é através do amor ou através da dor. Não escolhas que a gente faz. Mas nós sabemos que desde que a gente nasceu nessa vida que está vivendo agora, nessa existência, que tudo que a gente aprendeu, se é que aprendeu, foi na dor. Eu passei por um problema. Hoje eu sei que se não fosse esse problema, eu não seria hoje uma pessoa mais respeitosa. Então, graças a Deus. Olha, passei por uma situação com um amigo que sofreu uma doença, enfim. Tem os obstáculos que todo mundo, cada um tem o seu exemplo. Puxa, mas eu aprendi o quanto vale um momento de paz, o carinho de um pai, o carinho de uma mãe. O quanto vale a gente entender que uma criança é um espírito que eu não sei o que ele traz de outras vidas. Eu não sei, às vezes ele pode ser muito mais velho que eu. Porém, ele precisa da minha mão. Essa criança ela não tem condições neurológicas ainda de entender o que é certo e errado. A única linguagem que faz com que a criança aprenda o que é certo e errado é a linguagem do amor. Essa ideia de que criança é um adulto pequenininho, isso é lá do século XIX.
O espírito encarnado numa criança, eu sei o que ele traz de outras vidas, mas até onde eu sei, enquanto um adulto que entende o Evangelho de Jesus, que ele é um inocente. Ele não sabe. Ele vai entender. E quem vai ser o exemplo? Eu, o adulto. Pelo menos a gente espera. O exemplo de amor, de respeito, de tolerância. Esperar o momento certo, ensinar alguma coisa, que não é através da violência. Ninguém aprende nada com violência. Aliás, até aprende, porque não presta. E a mesma coisa conosco. Quando Deus coloca para nós, seus filhos, uma situação para nós aprendermos, Ele espera que a gente já tenha um certo grau de maturidade, de educação, entender o que é certo e o que é errado e procurar, segundo os preceitos do Evangelho, onde está contida a lei divina, vivenciar aquela situação, resolver aquele problema. Esse livro que eu estou mostrando para vocês é do juiz José Carlos de Luca. Não sei se alguém aqui conhece o de Luca. É uma pessoa que eu gosto muito, eu e meu esposo, nossa, todas as palestras do De Luca, a gente sai assim, 10 quilos mais magro, né? Sai flutuando, porque ele traz o Evangelho, ele fala da doutrina com tanta propriedade, mas com tanto sentimento, que a gente se envolve de uma tal forma. A gente sabe que não somos só nós, é o nosso mentor que está conosco, já está cansado, né? Porque como a gente dá trabalho para mentor. E quando o mentor sabe que a gente vai numa palestra, que a gente vai ouvir, fala, hoje à noite vai ser mais fácil para mim. Né? Porque eles falam, a gente dá trabalho para mentor, gente. Nós somos problemáticos, porque quando a gente consegue aprender algo de bom realmente, quanta energia o planeta Terra é preenchido. E quanta energia. Quando a gente, apesar da dor, da dificuldade, a gente traz o exemplo de Jesus para a nossa vida e se cura de algo. E o que é essa cura? O que é estar curado? Tem um capítulo aqui, então eu estava falando do De Luca. O De Luca tem uns livros, ele psicografa uma série de livros, e tem uns livros dele mesmo, que ele tem, é uma trilogia, O Médico Jesus, Alguém Me Tocou, e esse aqui, se eu não estou enganado. Falando de Jesus, especificamente de Jesus, da vida de Jesus. Do quanto o Evangelho do Cristo é importante para as nossas vidas. Foi perguntado uma vez para Chico Xavier, qual é a importância de Jesus e do Evangelho dele na nossa vida? Ele falou, já imaginou o planeta sem o Sol? Aí a pessoa falou, realmente, o planeta Terra sem o Sol. Então entenda que Jesus e seu Evangelho é o sol na nossa vida. Sem ele, muito difícil. Porque ele é um grande exemplo. O espírito de uma iluminação, de um patamar assim que a gente não consegue entender. A gente aprendeu gente pequenininho que Jesus, iluminado, que Jesus é o Espírito puro. Mas isso é uma coisa que fica muito na palavra, né? Mas se a gente começar a estudar realmente Jesus, a sua vida, o seu exemplo, o que ele deixou no Evangelho, a gente não alcança, a gente não tem ainda a capacidade de entender a luz desse irmão que esteve entre nós. Porém, apesar de tudo isso, ele se dispôs a dividir conosco toda essa cristandade, toda essa luz. E a cada ano a gente tem percebido o quanto as pessoas, vejam bem, estão se afastando dele, dos seus ensinamentos. Não, mas eu vou no centro, eu assisto palestra, eu estou no passo, eu bebo litros de água fluida,
usar o Evangelho de Jesus na sua vida? Você tem realmente aplicado? Tem uma passagem que fala, até marquei aqui, eu achei muito interessante. É o capítulo 33 desse livro, O Mestre do Caminho, que é um livro que fala de reflexões da vida, da nossa vida, à luz dos ensinamentos de Jesus. Situações da nossa vida, né, as mais comuns. E como é que isso a gente faz no entendimento segundo a luz do Evangelho que Jesus deixou para a gente. Jesus não veio aqui à toa para estar entre nós, para ser uma figura alegórica. Ele foi o Espírito mandado pelo Pai, com todo o seu poder, toda a sua luz, porque o Pai nos ama e Ele quer nos curar, nos salvar, seja lá o nome que a gente tem, para a gente sair dessa paralisação. No capítulo 33, O Salvador de Mim, tem aquela passagem da Bíblia, de João, que fala, o apóstolo João fala, Jesus pergunta para um paralítico: queres ficar curado? Em Jerusalém haviam piscinas, né, onde se tinha, né, uma ideia de que os doentes ficavam em volta dessa piscina durante um período. E que, segundo a crença daquela época, eles ficavam, os doentes todos, cada um em volta da piscina. Se aquela água borbulhasse, eles tinham que correr e se jogar na piscina para se curar, porque aí eles iam se curar. Isso era uma coisa, né, um dogma deles daquela época. E um dia Jesus, o Senhor nosso, foi visitar uma dessas piscinas. Jesus sabia onde ele tinha que estar. Por que Jesus foi visitar uma piscina naquela época? Ele não tinha mais nada para fazer, ele sabia que ele tinha que ir. Jesus sabia onde ele tinha que ir. Por mais que a gente pense assim, poxa, mas ele não poderia passar o ano? Não, ele sabia, porque ali que estava o exemplo, ali é que estava o momento dele ensinar alguma coisa. Ele chega naquela piscina, vê aquele monte de pessoas, aqueles sacerdotes, né, os fariseus, o povo tudo em volta. Ele chega e pergunta para um paralítico, que está caído lá, que há 38 anos estava naquela condição, esperando cair naquela piscina para se curar. Jesus perguntou para ele: quer ficar curado? Aí todo mundo, poxa, claro, né? Claro, eu acredito, eu quero sim. Mas por que você não? Ah, mestre, eu não consigo, porque na hora que, eu estou falando de uma maneira bem figurativa, na hora que borbulha, eu sou paralítico, eu não consigo. Os outros passam à minha frente, se jogam, e ninguém me ajuda, me segurar, me levar até lá, para a piscina. Aí a gente pensa assim, poxa, coitado do paralítico, né? Todo mundo, mesmo doente, tinha as pernas para andar, caía na água antes dele, e ele não. Mas o Cristo entende que aquele paralítico, ele está paralisado das suas questões emocionais. Ele não estava paralítico realmente das pernas fisicamente. Ele estava usando essa condição como desculpa para não se levantar e, assim como os outros, através da fé, mesmo que seja no que fosse, se jogasse naquela água e se curar. Porque não era a água que curava, gente. Era a fé daqueles que estavam, porque ali tinha alguma coisa que eles se curavam. O Cristo não é assim que ensina para a gente? Você quer se curar? Está em você. O poder está em nós. Mas aquele paralítico, ele queria ficar 38 anos ali, da esmola dos outros, não precisava trabalhar. Porque se ele se curasse, saísse andando, o que queria ter que fazer? Cuidar da vida dele. Então é mais fácil eu ter, como na psicologia fala, esse prazer secundário que a doença nos traz. Para muitos, continuar doente, dependendo de outros, é muito melhor do que se curar e cuidar da sua própria vida.
sabe que uma doença requer que as pessoas realmente sejam amigas, carinhosas, que ajudem, que estejam rodeadas daquela pessoa que momentaneamente está realmente impossibilitada de curar-se. A gente sabe disso. Existem doenças terríveis que prostram as pessoas, e ter o carinho do próximo, nossa, isso ajuda muito. Isso faz parte. Mas às vezes a gente se depara com situações, isso não é só uma questão de doença física, é uma questão emocional, uma questão espiritual. A pessoa se paralisa, como esse paralítico aqui. Para ele, há 38 anos era melhor ficar aí no canto, arrumando desculpa para não se jogar naquela piscina e ter a possibilidade de se curar. Muitos de nós fazemos isso. De uma maneira figurativa, nós estamos ainda vivendo num planeta onde a nossa condição está doente, está paralisada, nos serve de desculpa para a gente não seguir adiante. A gente também se paralisa, se prostra. Não quero resolver, não quero saber, vamos arrumando desculpa, vamos levando a vida com a barriga, né? Ai, minha vida é uma droga, nada dá certo para mim. Tudo é desculpa. Ou então terceiriza a culpa, a responsabilidade do problema. Eu sou infeliz porque o indivíduo tal que fez tal coisa. E eu não perdoo. Eu não tenho atitude. Quando na verdade aquilo que o outro me fez, né, a gente sabe que às vezes a gente passa por problemas que outras pessoas nos magoam, nos deixam tristes, nos colocam numa situação difícil. Isso faz parte da nossa existência. E é aí que está a prova, está o momento da gente mostrar o que eu aprendo no Evangelho para lidar com essas situações. Quem nunca, há mais ou menos 10 anos, teve um problema, e se isso foi resolvido, hoje esse mesmo problema tem uma outra conotação. O problema deixou de existir? Não. Mas a gente começa a ver de uma outra forma, porque de repente a gente aprendeu alguma coisa com isso. Isso é a resposta de Jesus quando nos pergunta: tu queres ser curado dos teus problemas? Eu quero mesmo? E o que eu faço para me curar? Agora tem gente que lá há 10 anos sofre há 10 anos com raiva, com rancor, com mágoa, fica ali, arrumando desculpa para estou assim, eu vivo mal, eu sou uma pessoa que sofro porque fulano me fez mal. E usa isso como desculpa para não resolver, para não perdoar e seguir em frente. Não tem outra saída. Se não resolver dessa vida, vai resolver em outra, vai voltar em outra, né? Provas, resgates, é uma história que todo mundo já conhece. Então a pergunta que o Cristo fez para esse paralítico, é a pergunta que ele faz para nós, temos que fazer para nós todos os dias. Nós queremos realmente nos curar dos nossos problemas, das nossas dores, ou a gente quer continuar paralisado nas emoções negativas como desculpa para não seguir em frente, para não resolver? Porque eu não perdoo. Eu não perdoo. Quando a gente afirma eu não perdoo, a quem a gente está fazendo? Né? É uma análise que a gente tem que fazer, porque eu imagino, eu vou falar uma coisa para vocês, eu não sei o dia de amanhã, mas até hoje tem muita coisa que eu já perdoei, ou porque perdão é uma coisa difícil, gente, não é fácil não, perdoei, né? Mas eu acho que só o movimento da gente procurar não trazer aquilo
alimentar a vida da gente baseado naquilo já é um grande passo. Então, assim, poxa, tá, mas eu quero ser feliz, eu quero que aquela pessoa seja feliz aos olhos de Deus, que Deus se cuide. Isso já é um passo, gente, imenso, já, contamina o nosso fluido cósmico universal. Eu começar a emanar pensamentos, se eu não conseguir perdoar lá no íntimo, porque isso é uma análise muito profunda, mas só o fato de eu não continuar odiando, postergando, ruminando aquele sentimento, isso já é um passo avançadíssimo para a cura. Talvez a gente não se cure dos nossos males, das nossas emoções, das nossas dores nessa existência, mas a gente já pode começar a fazer um tratamentozinho, e na próxima fica um pouquinho melhor, com menos dor, com menos sofrimento. E a dor e sofrimento, muitas vezes, baseado nessa mágoa que está dentro de mim, não é só para mim, é para quem vive comigo, para um esposo, para um pai, para um filho, pessoas que estão ali à nossa volta. Eles não têm nada a ver com o problema, mas a gente se fecha com uma cara feia, um sentimento ruim, emanando uma energia negativa, porque, coitadinho de mim. A vida não é fácil, nem difícil, mas existem os meios da gente facilitar, da gente entender por que as provas vêm até mim, por que eu preciso ser curado, porque nós precisamos dessa cura, porque dentro de nós ainda tem muita coisa a ser resolvida. O autoconhecimento, eu olhar para dentro de mim, essa autoanálise, ela é necessária porque quando eu olho realmente para mim, sem preconceito, sem medo, eu começo a entender como Deus me enxerga. Porque Deus nos enxerga como nós realmente somos. Ninguém engana o Pai. Mas tudo isso são processos dolorosos, difíceis. Sim, por isso que Cristo veio até nós. Porque o Pai sabe que somos capazes, porque dentro de nós existe a luz, nós somos luz, o Cristo é a luz. Vós sois luz, nós somos luz. É que a gente bloqueia tudo, com essas emoções, só a Nossa Senhora. Como o Pai sabe, somos criaturas dele, que nós somos capazes de ascender patamares iluminados, mas que ainda precisamos de muita ajuda, que ele trouxe Jesus para perto de nós, para nos auxiliar, para nos curarmos, curar o mundo, curar a humanidade, a família, aqueles que nos cercam, a convivência. O remédio está no Evangelho de Jesus e dentro de nós. Se eu trago para um entendimento de quem eu sou, do que eu sou capaz, se eu me amo para oferecer amor para o outro, essa transformação é o Evangelho que faz conosco. A gente precisa falar de Jesus, a gente precisa ler sobre a vida dele, a gente tem que entender o Evangelho dele. Não é só no blá blá blá, a doutrina é ação. Não adianta nada a gente vir para uma casa espírita de domingo a domingo, passou daquele portão, pronto, primeiro problema já chuta o balde. Então a gente engana, a quem a gente quer enganar? Então, que as nossas dificuldades, que as nossas dores, aquilo que nos impede de evoluir, que seja curado essas chagas, essas dores, através do Evangelho de Cristo. É uma pergunta que nós temos que fazer todos os dias. Nós queremos ser curados? Então é a escolha de cada um. O Mestre trouxe essa mensagem para a gente. Saiba que Ele está nós, os braços abertos, mãos estendidas, 24 horas.
Basta a gente abrir os nossos campos mentais, emocionais, espirituais e receber a energia desse mestre maravilhoso, que tudo se alivia, que tudo se conserta. Se não se conserta, mas pelo menos eu começo a ter entusiasmo de resolver a minha vida e seguir adiante. Nós precisamos seguir adiante, nós estamos aqui para isso, não podemos nos paralisar. Podemos ter o exemplo do paralítico que está ali inventando 1000 desculpas para não se curar. Jesus está de braços abertos para nos ajudar, a nos guiar, através do seu projeto, do seu amor, do amor de Deus para todos nós, porque nós somos muito amados. Nenhum ser humano pode dizer que não é amado. Talvez a gente ainda não tenha essa consciência, se sintam sós, perdidos. Mas quando a gente começa a conhecer Jesus, a gente sabe, eu sou um ser amado, sim, não estou sozinho. Não existe um abandono. Deus não nos abandona. Jesus é o nosso irmão. Nos abraça todos os dias. Que Jesus possa, sempre estar conosco, que nós possamos sentir a presença dele em nossas vidas, para que a gente possa se curar das nossas dores, seguir adiante, junto com os nossos entes queridos, com as pessoas que cruzam o nosso caminho. Meus irmãos, muito obrigada pela atenção de vocês. Que vocês tenham um retorno abençoado para nossas casas, uma noite